Olá, meu nome é Natan Caracciolo de Brito Santos. Estou apresentando um vídeo em relação ao artigo que é Titulações potenciométricas para caracterização de grupos funcionais em resíduos sólidos da produção de azeite. Aqui está o artigo. Ele foi publicado por Mônica Caneiro, Francisco Hernandes, Gabriel Blasques e Maria Ângeles, em 2 de agosto de 2009, pela InterScience. O objetivo do artigo visa a determinação das propriedades ácido-base dos grupos funcionais superficiais dos sólidos selecionados por titulações potenciométricas como primeiro passo para avaliar o potencial desses sólidos como biosorventes de metais pesados e a aplicação do método experimental. A metodologia utilizada, eles coletaram inicialmente 3 sólidos residuais do azeite, na qual se obteve um caroço de azeitona com umidade inferior a 10%, o alperurro, que é um subproduto sólido após a separação do azeite por meio de um processo de 2 fases de extração, e a poda de oliveira, que são ramos das oliveiras que são podados a cada 2 anos, que geralmente não têm utilidade. As análises foram feitas com titulações potenciométricas contínuas, na qual se analisaram os efeitos da atmosfera sobre as curvas de titulação, o efeito do intervalo de tempo entre as adições sucessivas de titulante, o efeito da esterese, extrações seletivas com NaOH e hexano e o pré-tratamento ácido com ácidos diluídos e ácidos concentrados. As titulações potenciométricas contínuas envolveu a adição de pequenas quantidades de titulantes sucessivamente para a suspensão do sólido em água sob estudo, e registrando o pH após o tempo de atraso entre 2 adições sucessivas do titulante na temperatura constante de 25,8 graus Celsius, na qual foi mantida por um reator. Para analisar o efeito atmosfera, as titulações foram realizadas no ambiente onde o reator teria uma atmosfera inerte e na presença de ar. E podemos perceber no gráfico que a presença de CO2 no reator faz com que uma notável influência sobre a forma da curva de titulação, especialmente para o domínio de pH neutro e alcalino. O consumo de NaOH para se obter a neutralização dos grupos ativos é maior no ar e em todos os casos. Isso é devido ao consumo dele por ácido carbônico dissolvido. Assim, as próximas titulações foram feitas sendo purgada com nitrogênio para eliminar os possíveis efeitos do monóxido de carbono. Já no efeito do intervalo de tempo, podemos perceber que o efeito da deriva é facilmente observado a partir do pH 4. Nesse valor, os grupos ativos começam a neutralizar-se. O aumento do tempo entre as adições sucessivas de titulante também aumenta esse efeito. Isso é devido a 2 processos principais que ocorrem simultaneamente durante a titulação, que é o sítio da superfície de dissociação e complexação. Podemos perceber no gráfico que para tempos de 5 e 10 minutos, parece haver pouca variação nos valores. Então, um valor de intervalo de tempo de 5 minutos entre as adições titulantes foi escolhido para os experimentos remanescentes. Em relação ao efeito de esterese, eles concluíram que a distribuição e as formas dessas curvas elas não dependem apenas do número, mas também sobre o tipo e a natureza dos grupos funcionais existentes. Usando um método de regressão não linear dos dados experimentais para um tempo de atraso de 5 minutos, a unidade de massa BJ e os valores de pK, através também juntamente de uma equação teórica, foram obtidos. Dessa forma, os principais grupos funcionais foram identificados, através dos valores de pK. O grupo carboxílico apresenta um pK entre valores de 3,4 e 7,3. Já o grupo hidróxilo, ou fenólico, ele apresenta entre 9,5 e 10,5. Além disso, para os valores intermediários, pode ser uma grande variedade de grupos funcionais, como fosfato ou amino. Além disso, os resultados indicam que a quantidade de grupos ativos totais situa-se entre 0,338 milimolar até 0,637 milimolar por grama. E esses resultados são semelhantes ao encontrado por outros autores em outras literaturas, que, por exemplo, tinham um valor referente a 0,410
milimolar por grama, que é um outro tipo de biomassa, que também pode se ligar a metais pesados. Em relação ao efeito das extrações seletivas, é perceptível que o pré-tratamento com NaOH mostra uma redução na concentração de grupos ativos, como pode ser verificado pelo baixo consumo de titulante. Dessa forma, como o tratamento com NaOH é usado para eliminar compostos polifenólicos, assim tanto as podas das árvores quanto os caroços de azeitona não apresentam os compostos fenólicos. Comparando os resultados obtidos para as amostras tratadas por ácidos diluídos, que é o gráfico da direita, e os ácidos concentrados, o gráfico da esquerda, observamos que uma maior quantidade de grupos é geralmente obtida para biosolventes tratados por ácidos concentrados. Isso pode ter sido ocasionado por causa de mais grupos funcionais, como o grupamentos éster, que já são convertidos em grupos de ácidos novos no pré-tratamento por ácidos concentrados. E assim eu termino a videoaula. Muito obrigado.